Olá, boa tarde. Quinta-feira, 23 de agosto, o NT Sul começa agora, ao vivo, em Cachoeira do Sul e em mais de 200 cidades brasileiras. Estamos também em facebook.com/TV Cachoeira. Denúncia expõe suposta agressão a aluno autista dentro de escola municipal de Cachoeira do Sul. É uma denúncia de um fato lamentável que aconteceu em maio deste ano em uma escola municipal aqui de Cachoeira do Sul. Uma denúncia onde um monitor de uma escola agrediu uma criança com autismo. Estatuto e plano de carreira dos funcionários públicos municipais, como é hoje, que alterações o Executivo quer fazer e por que essas mudanças são tão importantes. Então, todas essas alterações elas são necessárias para médio e longo prazo o município conseguir equacionar a questão financeira e a questão do passivo atuarial. Quase 900 mesários devem trabalhar durante as eleições em Cachoeira do Sul. Se o eleitor tiver conhecimento da sua convocação, que ele compareça ao cartório ou entre em contato pelo telefone para que a gente possa passar os dados da sua convocação e para que a pessoa possa confirmar a sua convocação e o seu trabalho no dia da eleição. Estão abertas em Cachoeira do Sul as inscrições para o segundo semestre de 2018 do Passe Livre Estudantil. Os acadêmicos que desejam receber a ajuda no custeio do transporte intermunicipal têm até o dia 21 de setembro para se cadastrarem. A repórter Gabriela Belo traz mais detalhes. E neste primeiro semestre foram 15 estudantes que fizeram o cadastro aqui junto à Coordenadoria Municipal da Juventude. Segundo o Wagner, estas pessoas vão receber o depósito até a próxima segunda-feira. A gente está aqui para esclarecer isso e também dizer que está aberta as inscrições para receber o benefício no segundo semestre. É isso mesmo, Wagner? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Isso mesmo. A princípio, até segunda-feira, quem se inscreveu no primeiro semestre vai estar recebendo já a quantia referente aos dias de aulas que ela foi, né? Foi feito já tem todo um planejamento, né? O dinheiro já está disponível há mais ou menos uns 20 dias, só que tem todo um processo para efetuar esse pagamento, né? Não é simplesmente entrou o dinheiro, a gente pode repassar, né? Então tem todo um processo e o processo, a princípio, termina na segunda-feira. No segundo semestre, nós temos toda a documentação que necessita para fazer a inscrição no site da Prefeitura. Eu tenho aqui fiz um manualzinho aqui, ó, o pessoal só vai no site da Prefeitura, é cachoeiradosul.rs.gov.br, vai em downloads e dentro de downloads tem aonde encontra Passe Livre Estudantil. Ali tem o item do Passe Livre, é só chegar no item ali e vai ter toda a documentação necessária para a inscrição no segundo semestre. A inscrição precisa ser feita de maneira pessoal aqui na própria coordenadoria. Isso mesmo, aqui na própria Coordenadoria da Juventude, na rua 15 de novembro, 334, né? Nós estamos aqui das 8 da manhã até o meio-dia e das 13h30 às 17h30. No caso tem a Carolina Porto, que está ajudando nós, que é a estagiária da SMIC, está ajudando nós a fazer a inscrição, então procura o Wagner Serentino ou a Carolina Porto, que nós vamos orientar, né, como se procede. Tem toda essa documentação lá, eu tenho listas aqui, ó. A ficha de inscrição cadastral é um dos documentos que vai ser encontrado no site. Essa ficha tem que ser registrada em cartório. Comprovante de renda obrigatório, tem toda a listagem dos comprovantes de renda. Caso quem se inscrever, se for beneficiário do ProUni, ele não precisa ter o comprovante de renda. A declaração do grupo familiar, que também tem que ser registrada em cartório. E a declaração que o aluno ele não tem própria residência, que às vezes mora com o pai. Ou se ele mora sozinho, tem que trazer uma conta no nome dele, né? Uma conta de água ou de luz no nome dele. A gente sabe, coordenador, que o número de estudantes hoje que residem em Cachoeira do Sul estudam em outros municípios é bem maior que este número que vocês tiveram no primeiro semestre, que foi apenas de 15. O que você acredita que tem feito para que essas pessoas não busquem esse benefício? O que acontece? A burocratização
que às vezes se torna muito complicado. Por exemplo, teve uma menina, semestre passado, que ela fez todo o processo aqui com nós para fazer a inscrição, né, e faltava o documento comprovando a renda do pai. E ela não chegou no último dia, a gente ligou todos os dias para ela, olha, tem até tal dia, tem tal dia, tal dia. Chegou no último dia, ela ligou, não, eu não consegui comprovar o valor. Então, quer dizer o quê? Então, que ela não se enquadrava. A renda familiar tem que ser de 1,5 salários mínimo de renda per capita. Então, às vezes, não é para todo mundo. É uma determinada classe social, não é para todos. E é um auxílio, é uma bolsa auxílio, né? A gente não sabe nem valor, quanto que vem exatamente para cada aluno. Então, ele é meio restrito, por isso que cada vez vem diminuindo mais. A burocracia em si, às vezes, fazem muitos alunos desistirem. Às vezes gasta um monte, como você falou, precisa reconhecer firma destes documentos e aí o benefício acaba sendo ali de só 10%, 20% do total gasto no semestre. Até assim, em regiões metropolitanas, o valor é total da passagem. Mas como é interior, o valor é diferente. É uma bolsa auxílio, é uma porcentagem que a gente não sabe qual que vai ser. A porcentagem até a hora deles pagarem. E é necessário também ter a carteirinha de estudante. Sim, é o documento imprescindível, a carteirinha do estudante. Eu tenho um site aqui, www.uni.org.br. Tá? Quem não tem a carteirinha, entra no site da Uni, logo abaixo vai assim, achar meia entrada, só com o documento do estudante, e solicite agora. Aí o estudante entra no site da Uni, solicita a carteirinha do estudante, vai ser emitido na hora um boleto, ele paga esse boleto, quando o boleto tá pago, uns 2 dias depois vai aparecer o comprovante de depósito, né? Com esse comprovante que foi depositado, o aluno já pode se inscrever com nós. A carteirinha demora um pouco para ele receber, mas aí o dia que ele receber, ele vem aqui, ele traz, nós tiramos um xerox da carteirinha. Mas o boleto é o valor do custo da carteirinha. Isso, é o valor do custo da carteirinha, né? Então a gente, é feito direto todo no site, é todo um processo feito no site. E então, a partir do momento, com esse comprovante que ele pagou, ele traz o comprovante para nós, que o próprio site emite. Uns 2 dias depois ele entra de novo no site, ele emite um comprovante, ele traz o comprovante e faz a inscrição com o comprovante. Até vir a carteirinha e ele depois traz uma cópia da carteirinha para nós. Muito obrigada por todas as informações. Obrigado, boa tarde. Lembrando, então, a todos os telespectadores que as inscrições aqui junto à Coordenadoria Municipal da Juventude encerram dia 21 de setembro. Saiu ontem o resultado da licitação para a contratação da empresa que fará a implantação do sistema de vídeo monitoramento em Cachoeira do Sul. Apenas uma empresa foi classificada para continuar o processo. Após 29 empresas fazerem downloads do edital com interesse em participar do certame, 4 delas estiveram em Cachoeira para a visita técnica. Destas, 2 participaram do processo de pregão eletrônico. Apenas uma foi classificada. Na abertura da licitação, ocorreu que 2 empresas somente participaram. Então, a gente estava na expectativa ontem, né? Como é um pregão eletrônico, a gente não tem como ver nomes de empresa, né? Somente quando é encerrado o pregão. No que encerrou o pregão, uma empresa de Santa Cruz foi a vencedora do pregão. Teve uma diferença do valor dos 426 mil que era destinado para o vídeo de monitoramento como preço médio, passou a ser 473 mil o preço que a empresa, né, venceu ali na licitação. Após isto, né, na segunda colocada ficou uma empresa de Santa Cruz, sendo que essa primeira é de Santa Cruz, a segunda de Novo Hamburgo. Tá? Sendo que a segunda empresa saiu no valor de 641 mil reais. Tá? 641 mil a segunda empresa. No fechar o pregão, no dia de ontem, foi verificado que a ganhadora não fez a visita técnica, que é um item obrigatório na licitação. Passamos para a segunda empresa. Tá? Então, a empresa pode analisar o valor proposto e ela pode chegar ao valor que é até de limite, que pode ser a mais, que é 10% do pregão. Então, essa empresa está para responder até hoje, né, de tarde. A gente está esperando. Se eles vão chegar perto do valor que é
proposto pela licitação. Com disponibilidade de R$ 426 mil para implantar o sistema, o secretário afirma que existe a possibilidade de um incremento de 10% sobre o valor do pacote. Sendo assim, os valores disponíveis para o sistema podem chegar a R$ 470 mil. Ela pode aumentar 10% do valor ali, né? Pode com contrapartida. Não chegando a esse valor, não tem como ser feito, né? A gente não pode também dar uma empresa ganhadora com um valor muito supostamente mais alto que é proposto. Então a gente tenta negociar com a empresa, né, para ver se ela chega num acordo comum. Se não tem mais que duas empresas, que nem é o caso, uma já está desqualificada, a outra está aguardando resposta, a gente tem o hábito de chegar e fazer novamente uma planilha, né? Pedir uma atualização de planilha e nessa atualização ver se tem mais empresas interessadas. Esse é o caminho certo, né, para ser feito. Esperar que, se não der essa segunda empresa agora de tarde, nós conseguimos, né, fazer quanto mais rápido possível outra licitação, mas nós temos que respeitar o que pede em lei. Caso haja negativa da empresa classificada, o secretário garante que imediatamente um novo processo de pregão será feito pelo município. Creio que assim, no momento que se essa empresa segunda colocada hoje não chegar de acordo ao preço que a gente está pedindo ali pela licitação, deve-se demorar em torno de 10 a 15 dias aí para estar já com outra empresa, né, na licitação. Tomara que tenha. Porque como é pregão eletrônico, a gente fica aguardando as empresas se manifestarem. Mas chamou a atenção que é 29 downloads, tá? Então, do edital. Então, quer dizer que tem empresas interessadas. Talvez, por um motivo ou outro, não conseguiram vir à Cachoeira fazer a visita técnica, que é um item obrigatório. Após julgamento por júri popular, Jonathan Rosa da Silva, de 19 anos, conhecido como Cãozinho, e William Borba Marques, de 20 anos, foram condenados a 13 anos e 13 anos e 3 meses de reclusão, respectivamente, pelo assassinato de Lucas Fagundes Pereira. A condenação ocorreu por homicídio qualificado e corrupção de menores, considerando que no assassinato um menor de idade também esteve envolvido. O cumprimento da pena será em regime inicial fechado, sem direito à apelação em liberdade. Lucas foi morto a facadas em setembro de 2016 na Rua Marechal Deodoro, local conhecido como Área dos Engenhos, em Cachoeira do Sul. A causa da morte, que ocorreu dias após internação no Hospital HCB, foi hemorragia interna devido à perfuração pulmonar por golpes de faca. A seguir, Prefeitura propõe ajustes no plano de carreira e estatuto dos servidores de Cachoeira do Sul. Corte e redução de gratificações e aumento na contribuição do FAPES estão na lista. Outra alteração proposta pelo Executivo no regime suplementar de trabalho é que o pagamento deste benefício aconteça sobre o salário base dos professores e não como acontece hoje, sobre o salário base, com todos os benefícios que ele já conquistou durante a carreira. E os detalhes da denúncia que expôs suposta agressão a aluno autista dentro de uma escola municipal de Cachoeira do Sul. A mãe relata sentimento de revolta a ver um vídeo da câmera de segurança. Qual o teu sentimento como mãe quando viu o vídeo? Revolta. Primeira coisa foi revolta, foi uma tristeza muito grande da gente ver o filho que a gente luta tanto por aquela criança, para estabilizar tudo. O trabalho para as eleições deste ano já começaram. Tribunais e cartórios estão a 1000. Aqui em Cachoeira do Sul, nem todos os mesários convocados se apresentaram. O cartório precisa da ajuda desses mesários para abrir as 223 sessões eleitorais. 892 pessoas foram convocadas para trabalhar nas eleições deste ano, mas até agora cerca de 70 ainda não foram localizadas. E para isso eu estou aqui para conversar com ele, que é o chefe do cartório eleitoral, Leandro. Boa tarde, Leandro. Como vocês vão fazer para localizar essas pessoas até o dia das eleições? A gente já encaminhou para os meios de comunicação, né, a listagem com o nome dos eleitores e mesários que ainda não retiraram e não confirmaram a sua convocação. A gente também está tentando entrar em contato por telefone,
né? E em último caso, esses mesários eles vão acabar sendo substituídos e a gente vai fazer o encaminhamento da convocação pelo correio novamente. Tem tempo hábil se precisar buscar outras pessoas? Temos tempo hábil. As reuniões que vão acontecer em setembro, no período de 10 de setembro a 14 de setembro, elas são reuniões destinadas a presidentes e primeiros mesários. Então a gente tem até esse período, né, para preencher todas as mesas com os presidentes e primeiros mesários. E aí até a véspera da eleição para preencher as mesas com o segundo mesário e secretário. É possível que essas cerca de 70 pessoas estejam ignorando essa cartinha que chegou até para não terem que trabalhar no domingo? Não, eu não creio nisso, assim. O que pode acontecer é que elas não estão sendo localizadas, né, não tiveram conhecimento da sua convocação, né, e por isso elas não vieram a confirmar e receber essa convocação, né. O eleitorado de Cachoeira do Sul é muito participativo, né, com relação às eleições. A gente tem uma gama de 892 mesários, bastante gente procura o cartório eleitoral, faz questão de trabalhar, né? Então eu não acredito nisso, eu acredito que são pessoas que não foram encontradas e que a gente vai continuar tentando encontrar para que elas confirmem a convocação e elas trabalhem com a gente no dia da eleição. Para isso a gente disponibilizou no site da TV Novo Tempo a lista destes nomes até para facilitar que essas pessoas e facilitar também o trabalho de vocês. A gente agradece, né? A gente sabe que os meios de comunicação eles nos auxiliam bastante nessa nossa busca pelos mesários. E a gente reitera que se o eleitor tiver conhecimento da sua convocação, que ele compareça ao cartório ou entre em contato pelo telefone para que a gente possa passar os dados da sua convocação e para que a pessoa possa confirmar a sua convocação e o seu trabalho no dia da eleição. Como que funciona o trabalho? O trabalho no dia da eleição, ele depende da função do mesário, né? O mesário ele pode ser presidente, primeiro mesário, segundo mesário ou secretário. O trabalho do mesário é auxiliar a justiça eleitoral no dia da eleição, promovendo a organização das pessoas que vão votar, habilitando os eleitores para votar na urna de votação, entregando comprovante de votação, recebendo requerimentos de justificativa, né, e atendendo o eleitor dentro do possível no dia da eleição, promovendo a intermediação, cartório e sessão eleitoral. Esse eleitor, esse trabalhador, digamos assim, ele tem algum tipo de benefício? Tem. O mesário ele tem alguns benefícios. Ele recebe, em razão do dia do trabalho, né, o auxílio alimentação no valor de R$ 35,00. Ele também recebe folgas, né, em razão dos dias trabalhados. Ele recebe em dobro o dia trabalhado e também o treinamento do qual ele participa. E sem contar que existe no dia da eleição uma interação, né, entre os mesários e os eleitores que comparecem na mesa para votar. Então tá, Leandro, muito obrigada por todas as informações e esperamos aí que essas pessoas venham, busquem aqui o cartório. Obrigado, a gente que agradece. Meio-dia e 23 pelo horário de Brasília. Vamos falar de educação agora? A criação de diferentes espaços de aprendizagem e o conceito de colocar a mão na massa estão diretamente relacionados ao movimento Maker na educação. Denise Belladonna explica sobre essa tendência educacional e os benefícios para estudantes, professores e instituições de ensino. Boa tarde. Vocês já ouviram falar em movimento Maker, professores? Pois esse movimento é uma proposta de escola que torna os seus alunos produtores de conhecimentos e objetos. Uma escola Maker faz com que seus estudantes identifiquem problemas relevantes e busquem soluções de forma colaborativa. A escola precisa organizar os seus cenários de forma que a aprendizagem permita a participação e a autoria por parte de todos os seus alunos. Quando fala de uma escola Maker, o professor Luciano Meira, da Universidade Federal de Pernambuco, diz que essa deve estar a serviço de uma cultura de autoria, de resolução de problemas e desenvolvimento de projetos. Um laboratório não faz diferença nesta escola se não acontecer assim. Não adianta mandar os alunos, uma vez por semana, fazer chaveiros, por exemplo.
se a atividade não está relacionada com o restante dos conteúdos da escola. Se a cultura maker for bem empregada, os estudantes vão ganhando resiliência frente às dificuldades e cultivando laços entre eles. Através da conexão emocional e afetiva na construção da sua própria ideia, a criança se envolve com conhecimentos, comportamentos e hábitos do processo. Para conseguir mudar a cultura de trabalho dentro de uma instituição, não basta vontade, é necessário planejamento e preparação. Assim, o primeiro passo é preparar a equipe, não só os professores. Todos precisam de formação e envolvimento, pois quando todos da escola estão alinhados, os alunos sentem diferença e se engajam no projeto. Se não for dessa forma, o projeto perde a identidade, a significação e não passa de mais um modismo que chega e vai, sem fazer diferença real. Há quem diga que a cultura maker é uma tendência crescente em todo o mundo, que já tem mudado realidades em algumas escolas até brasileiras e que tem potencial para mudar muito mais, por ter um caráter de tornar o ensino e a aprendizagem significativos para o aluno e para a sociedade onde ele está inserido. Pois é, colega, enquanto a cultura maker não chega na sua escola, você já pode começar a tornar a sua disciplina menos dogmática e mais prática para a produção do aluno, com utilidade para o seu dia a dia. Fica a dica e até o nosso próximo encontro. Na tentativa de superar as dificuldades financeiras, a queda na arrecadação e equilibrar as contas da Prefeitura de Cachoeira do Sul, a administração está propondo algumas mudanças no plano de carreira e no Estatuto dos Servidores Municipais. O projeto ainda não foi enviado à Câmara de Vereadores, mas já é de conhecimento público e pauta de discussões, já que vai mexer na vida financeira de muitos servidores. Na reportagem a seguir, você vai entender que mudanças são essas, que impacto terão para o funcionalismo e prefeitura e qual a posição dos sindicatos, dos servidores e professores. Divulgar e esclarecer o máximo possível o momento de dificuldade por que passa a prefeitura. Essa tem sido a estratégia adotada pelo Executivo através de reuniões com os sindicatos. Dados da Secretaria Municipal da Fazenda fazem um comparativo apontando que, em junho, os gastos fixos do município foram mais de 13 milhões de reais e que, em agosto, a previsão de repasses é de metade desse valor, pouco mais de 6 milhões e meio de reais. Só com a folha de pagamento, vale alimentação e obrigações patronais, o consumo em junho foi de 8 milhões e 900 mil reais. Daí, a importância para o Executivo de que as mudanças mais do que entendidas sejam aprovadas. São 5 as principais propostas. Atualmente, esse plus salarial é concedido a servidores de carreira em cargos de chefia durante 5 anos consecutivos ou 8 intercalados em um prazo de 10 anos. Atualmente, 134 servidores têm FG incorporado ao salário e 151 recebem FG ainda não incorporado. No que se refere à função gratificada, o FG, o município ele irá propor uma regra de transição, qual seja, aquele servidor que já teve um FG durante sua carreira ou que tem atualmente, esse continuará com o direito, a expectativa de direito de incorporar. Aquele servidor atual que nunca teve uma função gratificada e aqueles novos servidores que serão chamados no futuro, em razão de concurso público, esses não mais terão o direito de incorporar a função gratificada. Outra regra que está sendo alterada na função gratificada é de que atualmente o servidor que tem uma função gratificada mais baixa e fique com 2 anos, digamos, no final da sua carreira, recebendo uma função gratificada de diretor, que é um valor mais elevado, ele incorpora a de maior valor. Pelo projeto, ele terá que ter 3 anos de função gratificada no maior valor para incorporar esse montante mais elevado.
Todos os professores ou funcionários que trabalham com alunos especiais recebem, é claro, um salário base. E esses profissionais, justamente por trabalharem com alunos especiais, recebem uma gratificação especial correspondente à metade deste salário, ou seja, mais 50% deste salário base. Se esses professores trabalharem 5 anos consecutivos nesta função ou 8 anos intercalados, este valor vai passar a integralizar o salário deles definitivamente. Atualmente, 45 servidores já têm o benefício incorporado e 28 recebem, mas ainda sem incorporar. Depois, então, dessa lei federal da inclusão, nós entendemos que não há mais motivo para efetuar esse pagamento, porque hoje essas crianças elas estão incluídas em qualquer escola municipal ou estadual, então não tem por que um motorista, um servente, um professor estar recebendo essa gratificação especial. Esta situação nós podemos exemplificar da seguinte maneira. Quando um professor concursado para 20 horas assume um contrato adicional de mais 20 horas, ele passa a receber o que é chamado de regime suplementar de trabalho. Pelo plano de carreira do magistério, este regime passa a integralizar o salário deste professor a partir de 5 anos trabalhados consecutivamente ou 8 anos intercalados em 10 anos de serviço público prestado. 73 professores já têm o regime incorporado e 80 recebem, mas ainda não incorporaram. Hoje a lei possibilita essa incorporação. E nós entendemos que isso não há possibilidade de ser mantido em razão de várias distorções. Um exemplo, um professor que se aposenta, passou a vida toda com docência, ele se aposenta hoje com 25 anos de serviço. Se ele ficar durante 20 anos trabalhando só com 20 horas, e nos últimos 5 anos da sua vida profissional ele recebeu um regime suplementar de trabalho, mais 20 horas, ele vai se aposentar com 40 horas. Outra alteração proposta pelo Executivo no regime suplementar de trabalho é que o pagamento deste benefício aconteça sobre o salário base dos professores e não como acontece hoje sobre o salário base com todos os benefícios que ele já conquistou durante a carreira. O vencimento é a retribuição paga pelo trabalho e a remuneração é o vencimento acrescido daquelas vantagens. Nós entendemos que isso não é uma questão, não é justo, porque o correto seria efetuar o pagamento dessas 20 horas a mais sobre o vencimento básico, sobre o vencimento e não sobre a remuneração. Licença-prêmio. Licença-prêmio será o que é licença-prêmio? A licença-prêmio é para aquele servidor que tem 5 anos de trabalho sem falta, preenchendo vários requisitos ali, ele tem direito a 3 meses de licença-prêmio. Isso será proposta a extinção em outro projeto de lei. O procurador explica ainda que o município elabora um projeto que eleva o percentual de desconto dos servidores para o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos atuais 11% para entre 12% e 14%. Nós vamos nos adequar ao que já tem na Constituição hoje, que de 2003 para cá, aquele servidor ele não vai se aposentar mais integralmente sobre a função gratificada, ele vai se aposentar proporcional, essa é uma das ideias, porque se não houver essas correções, com certeza quem é prejudicado é a população em geral, porque os cofres do município não suportam mais efetuar todos esses pagamentos. Nós temos a responsabilidade de pagamento da contribuição patronal. Infelizmente, é um problema que iniciou desde 94, quando optaram por uma alíquota patronal de 4% e uma alíquota para o servidor também de 4%, e durante 10 anos essa alíquota foi mantida, e isso gerou um passivo atuarial muito elevado, e que hoje o município está contribuindo com em torno de 36%, teria que estar contribuindo, não está efetuando esse pagamento por total falta de recursos. Todas essas mudanças, de que maneira refletem na vida, na saúde financeira do município?
Um exemplo, a questão do regime suplementar de trabalho, ela reflete imediatamente no ano que vem. Nós entendemos que haverá uma economia de 500 a 600 mil durante o ano. As demais alterações de incorporações de regime suplementar de trabalho, de função gratificada, são alterações de médio e longo prazo, mas são alterações que são necessárias para as próximas administrações municipais, para o futuro de Cachoeira do Sul, para diminuirmos o passivo atuarial, extinguindo-se o FAPES, a responsabilidade passa para o recurso livre, passa para o orçamento anual da prefeitura. O que acarreta isso para a população? A população vai deixar de ter serviços prestados para efetuar o pagamento das aposentadorias. Desde que a Prefeitura divulgou a intenção de propor essas mudanças, o funcionalismo começou a se mobilizar. O Sincaçu, Sindicato dos Servidores, só deve realizar uma Assembleia Geral nos próximos dias, mas já tem comissão representativa somente para tratar do assunto. Após o grupo participar de encontro com o Executivo, o presidente da entidade, Eliseu do Canto, se mostra compreensivo com as intenções do Executivo ao propor alterações no plano de carreira e no Estatuto dos Servidores. Então nós temos que começar a fazer a nossa parte, corrigir o que tiver errado e todas as soluções que nós acharmos necessárias, nós vamos atrás para poder realmente resolver o problema das finanças do nosso município. Porque nós estamos muito preocupados e se fala em parcelamento de salário, etc. Então a gente está muito preocupado nesse sentido. Então por isso a gente está se movimentando, aglutinando os servidores para poder resolver essa questão. Nós servidores, a parte que mais nos interessa que é a questão da FG. A maneira como a FG é aplicada, há algumas distorções da maneira da contribuição dessas FGs que acabam comprometendo o FAPES, né? E as incorporações também, nós temos problemas, que nós vamos corrigir todas essas partes para poder evitar, então, maiores problemas lá adiante. Nós estamos não só preocupados com o parcelamento do salário, mas como também o nosso futuro, que é a nossa aposentadoria, que depois não tem dinheiro para pagar os aposentados, e aí como é que o pessoal, os colegas vão receber? Essa é a nossa preocupação. A presidente do Sindicato dos Professores Municipais, Josier Rosa, não quis se manifestar. Segundo ela, o CIPROM aguarda a oficialização do projeto por parte do Executivo para só então convocar a categoria para uma reunião onde será debatido o projeto amplamente e só então tomada uma posição que será anunciada com base na opinião da maioria dos professores. Quinta-feira de sol com muitas nuvens em Cachoeira do Sul. Noite ainda com nuvens. Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar fica entre 50% e 100%. Mínima de 11, máxima de 21 graus. A sexta-feira terá tempo nublado com chuva forte durante o dia. À noite a chuva diminui a intensidade, mas não para. As temperaturas variam entre 12 e 19 graus. Já o sábado terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite ainda com nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 7 e 15 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O afastamento do centro de baixa pressão faz a nebulosidade diminuir nesta quinta-feira e o sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul. Haverá períodos de nublado, mas a tarde será agradável. Fortes áreas de instabilidade começam a se formar sobre o Rio Grande do Sul na madrugada desta sexta-feira e devem tomar conta do estado ao longo do dia. Chuva generalizada será localmente forte e volumosa, podendo ocorrer raios e granizo localizado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 21 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 22. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. E em Santa Maria, na região central, 21. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 18.
12h39 pelo horário de Brasília. Um caminhão que tombou hoje de manhã está bloqueando o trânsito na ponte do rio Capivari, em Pantano Grande, na BR-290. O caminhão estava carregado com toras de madeira. O motorista não se feriu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a previsão é de que o veículo seja retirado até a 1h de de hoje. A estrutura de proteção da ponte acabou quebrando e a parte da carga teria caído no rio. Quase 10.000 mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativas de homicídio por motivos de gênero nos últimos 9 anos, segundo o levantamento do Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher. O Ligue 180 pode ser acionado em todo o território nacional e em mais 16 países. A ligação pode ser feita por telefone fixo ou celular e a denúncia pode ser feita totalmente anônima. Ninguém se compromete ao denunciar, apenas ajuda mulheres que não têm coragem para fazer essas denúncias. É necessário que a sociedade se empenhe nesta causa tão grave que todos os dias tem registrado aumento de casos aqui no Brasil. Uma forma de prevenir o feminicídio seria identificar os casos de violência psicológica, principalmente. Mas, em geral, as mulheres não conseguem compreender que vivem uma situação de abuso e são submetidas por muitos anos aos excessos de maridos e companheiros. Hoje é dia de terapia com a psicóloga Lisiane Romerich. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao programa da semana passada, onde nós falávamos sobre amor, sobre paixão e de que forma o amor ele pode chegar a ser um amor até criminoso, eu lembro que gosto muito de um livro que chama-se A Paixão no Banco dos Réus, que ele é escrito por uma juíza, que agora que eu não vou colocar o nome dela, mas ele fala dos grandes crimes brasileiros de 1940 para cá. E lendo esse livro, nós nos deparamos com algo muito pontual que é o motivo desses crimes, chamados os crimes passionais. Então, lendo os relatos a respeito dos crimes, a gente começa a perceber o quanto uma paixão obsessiva, o quanto um amor doentio, ele faz muito mal nos relacionamentos, faz mal para as pessoas que têm esse tipo de sentimento, para as pessoas que convivem com esse tipo de sentimento, e o quanto, à medida que ele vai avançando, ele vai se tornando patológico ao ponto de levar muitas vezes a pessoa a cometer um crime, a transformar aquela relação numa tragédia. E não são poucos, e não é raro, tanto que agora nós estamos assistindo praticamente diariamente temas, ações onde as pessoas estão sendo mortas, assassinadas por amor, e principalmente, quando eu digo não é porque ela ama por amor, mas é porque o objeto do amor não quer mais participar daquela relação. Então, quando a pessoa ela já tem um comportamento obsessivo e ela ama demais dentro da relação e porventura aquela relação não dá certo, qual é o primeiro princípio dela? Bom, se não é meu ou minha, não vai ser de mais ninguém. Então acaba fazendo uma loucura essa que muitas vezes é tirar a vida da pessoa, tirar a sua própria vida e destruir famílias, porque uma pessoa ela não é sozinha, ela tem familiares, muitas vezes esse casal, vamos aqui falar no casal, né, nos crimes passionais, onde envolvem famílias, casal, esses casais têm filhos, né, e esses filhos ficam então chocados, desamparados em função de toda essa tragédia. Então, dessa forma, um amor onde envolve ciúmes, onde envolve uma paixão excessiva, onde envolve uma insegurança de um dos cônjuges, aonde nós temos uma estima baixa, um medo de perder a pessoa, isso não é legal. O relacionamento que ele é saudável, que ele é um relacionamento bom, aonde nós temos a palavra amor nos remetendo aquilo que nós temos de melhor, é um relacionamento aonde nós primamos pela inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? É o diálogo, é tu poder reconhecer naquela pessoa aquilo que um dia te encantou. Porque todos nós mudamos no decorrer da vida, ou para melhor ou para pior. Caso nós tenhamos muitas vezes mudado para pior, por N fatores, sempre é preciso buscarmos lá no passado aquilo que encantou o outro e trabalhar em cima daquilo ali, através do diálogo, através do investimento,
principalmente através da sua individualidade. Um relacionamento saudável é um relacionamento onde cada um tem a sua individualidade. Os dois não são um só. Cada um é um e pensa de uma forma diferente. Casualmente estão juntos e estão tentando conduzir a sua vida juntos em óticas diferentes, mas com objetivos comuns. Então ninguém é de ninguém, nenhum vive a vida do outro. Então isso confunde muitas vezes as pessoas, e se elas já têm um comportamento obsessivo, bom, aquele relacionamento que era para ser sadio, ele acaba se tornando patológico e muitas vezes ele acaba se tornando criminoso. Então, o que nós devemos fazer para que tenhamos um relacionamento saudável? Em primeiro lugar, nós não podemos nos submeter a comportamentos obsessivos, exagerados, desqualificados. Ninguém na relação tem que ser desqualificado por motivo algum. Nossos relacionamentos, eles têm que ser baseados no respeito, no amor, no companheirismo, na química que é necessário, naquela questão de pele. Então, todos esses fatores, eles permitem que nós tenhamos um relacionamento saudável e que a gente possa passar longe desse amor cujo nome do livro diz a paixão no banco dos réus. Nós temos que passar longe disso. O amor que permeia a nossa vida e os nossos relacionamentos é aquele amor digno, aquele amor com respeito, aquele amor com afeto. Então, olhem os relacionamentos de vocês. Alertem, qualquer sinal vermelho, sentem e vamos conversar, vamos dialogar, vamos procurar ajuda, antes que algo mais sério ou mais trágico possa acontecer, porque realmente acontece. Não pensam que só acontece na família dos outros, isso pode acontecer na família da gente também. Até a próxima! Foi registrado o primeiro homicídio dentro da penitenciária de Canoas, inaugurada em março de 2016. O corpo de Cláudio Luiz Oliveira dos Santos, de 49 anos, foi encontrado na manhã da quarta-feira dentro do módulo 3 da PECAM. As informações são da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP. O corpo foi achado por agentes penitenciários enforcado com um fio de luz em volta do pescoço. O local foi isolado à espera do Instituto Geral de Perícias. O caso é investigado pela Polícia Civil e por um procedimento instaurado pela SUSEP. Cláudio Luiz Oliveira dos Santos respondia por vários crimes, entre eles furto, arrombamento e estupro. Ele já tinha condenações, chegando a 7 anos e 8 meses de prisão, e havia chegado na semana passada à PECAM 3, após ter deixado o módulo 4 da penitenciária. A seguir, os detalhes da denúncia que expôs suposta agressão a aluno autista em Cachoeira do Sul, dentro de uma escola municipal. Nós já voltamos. Meio-dia e 50 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está participando conosco em facebook.com/TV Cachoeira. Curta o nosso vídeo ao vivo de hoje e também compartilhe com os seus amigos, viu? Deixa eu ver quem está interagindo conosco aqui. Deixa eu só dar uma carregadinha aqui. Dilva Viegas, muito obrigada pelo carinho, viu? Tudo de bom para você. Ela mandou mensagem aqui dizendo que ela está ligadinha na nossa programação aqui, no nosso jornal. Um abraço para você, tudo de bom, viu? Gostaria de mandar um abraço especial também lá para o bairro Oliveira, para a Lucimara e também para toda a família Persky, viu? Um abraço carinhoso a todos vocês aí. Obrigada pela companhia de todas as tardes, viu? Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Tá. Adriana Marques, Carmen Moraes, Cláudia Roberto Schmidt, Andréia Coelho, Maicon Fabiano Alves, também estão conosco mandando mensagem aqui e também compartilhando o nosso vídeo ao vivo de hoje. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Tá difícil a nossa internet hoje aqui, viu, minha gente? Tá difícil. Laura Ferreira, Ana Margarete, Sandro Ricardo, Alexandre e Ágata, Franciele Lima, Andréia Coelho, Vera Pullman e também o Jorge Regis. Obrigada pelo carinho de todos vocês, viu? Agora, meio-dia e 51, hora do quadro Vida Animal com o médico veterinário Edson Salomão. Aqui
Pega meus óculos, véia. Que bonita. Ai, que bonita, meu amor. Esta é a benta, uma ave legalizada pelo IBAMA. Ela tem uma anilha e a melhor maneira que nós temos de combater o tráfico de animais silvestres é comprar aves de criadouros que sejam legalizados, né? Eles têm anilha, têm um controle, e os criadouros de animais silvestres credenciados no IBAMA, eles não saem capturando animais da natureza. São animais apreendidos, vão para o criadouro. Depois da segunda geração em cativeiro é que é liberada a comercialização. É um preço que não é muito barato, mas para as pessoas que sonham em ter uma ave como animal de estimação, tem a oportunidade de ter um animal legalizado sem problema nenhum. O que nós não devemos fazer é comprar essas aves de qualquer um que chegam vendendo em gaiolas em beira de estradas. Isso aí vocês estão incentivando o comércio, o tráfico de animais silvestres, que é o terceiro maior tráfico no Brasil, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o de armas. Bem, a história da benta é o seguinte: ela foi adquirida de um criadouro em Santa Cruz, próximo à cachoeira. Os proprietários estavam viajando e a ave se sentiu mal. Então a pessoa que estava cuidando da casa notou que ela não estava se alimentando e ela veio. Aí o proprietário ligou para mim, né? E nós fomos buscar a ave e ela estava com probleminha respiratório. No início, muito agressiva, não aceitava carinho, não podíamos ter contato com ela a não ser com luvas e era bem complicado. Então ela passou por uma série de exames, exame de fezes, nós demos remédio para vermes, antibióticos e uma coisa muito importante, a nebulização. A nebulização é muito importante para aves com problemas respiratórios. Assim como as pessoas, principalmente pessoas idosas e crianças, fazem com muita frequência a nebulização, essas aves também, a gente nota uma melhora muito grande depois que recebem a nebulização. Eu utilizo também oxigênio junto. E a ave, a temperatura ambiente é fundamental, porque no Rio Grande do Sul, nessa época, está fazendo um frio muito intenso. Então nós temos que colocar essa ave num local com uma fonte de calor. Eu aqui na clínica, nós utilizamos a incubadora, né? A incubadora então, é a mesma usada em hospitais para criança. Tem outras mais antigas também que eu tenho aqui, que são bem práticas, mas o importante é que tenha um controle com a temperatura, então que elas não sintam frio e tenham um nível de umidade também no ar que elas estão respirando. Então, pessoal, eu acho que essa criação de animais silvestres fazem parte desde a época do homem das cavernas e eles contribuíram muito para a nossa evolução. Agora, isso não quer dizer que nós temos que sair capturando aves na natureza. Então, eu deixo bem claro que o lugar de aves, que bom que sejam sempre soltas na natureza. Ou, quando mutiladas, nós temos o zoológico de Cachoeira do Sul, que eu sempre comento, porque tem muitas pessoas que são totalmente radicais contra zoológico, mas eles não sabem a importância de ter um zoológico, porque as nossas aves do zoológico de Cachoeira do Sul, a maioria passou aqui, né? Tive que amputar asa ou alguma coisa, ou não podem ser soltas na natureza porque não tem condições de sobreviver. E quem tiver condições de ter uma ave legalizada é o que eu recomendo, porque jamais comprem aves de pessoas que vocês não conheçam, porque a lei é muito rígida e as pessoas podem, inclusive, serem multadas, porque é um crime ambiental. A benta é muito tímida, então eu vou mostrar para vocês algumas imagens que eu fiz com o celular aqui na clínica, em que ela vai dar um show para vocês de oratória. Até a próxima.
Benta! Uma denúncia de suposta agressão a um aluno autista da Rede Municipal de Educação de Cachoeira do Sul foi relatado na tribuna da Câmara de Vereadores na sessão desta semana. Segundo o denunciante, o vereador Itamar Luz, houve excesso por parte do monitor no tratamento com a criança. O caso, que teria acontecido em maio deste ano, está sendo investigado pela SMED e pela Polícia Civil da cidade. Essa reportagem entrará na edição de amanhã ao meio-dia aqui no NT Sul e ainda hoje estará disponível na nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, e no nosso site também, novotempo.com/NT Sul. Uma boa tarde para você, até amanhã.